pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Lucas e vocês estão no Psicolivros. Se vocês gostam de livros, filmes e séries e de cultura pop de forma geral, vocês estão no lugar certo. Então eu vou pedir, por favor, que você se inscreva no canal, caso você goste desse tipo de conteúdo. Também conheço outras pessoas que gostem desse tipo de conteúdo. Que você indique o meu canal e esse conteúdo para essas pessoas. E também que você deixe um comentário falando sobre o que você achou do vídeo, também colocando dicas de outros livros ou de outros conteúdos. Estou sempre aberto a conversar com vocês. Então, vamos lá. Hoje a gente conversa sobre O Bebê de Rosemary, de Aaron Levin, né, gente? Esse livro aqui, eu fui parar para ler ele como resultado de uma enquete que eu tinha feito no Instagram, né? Então, uma enquete sobre a próxima leitura que eu teria, eu coloquei O Bebê de Rosemary e eu coloquei O Exorcista, né? A maioria das pessoas escolheram O Bebê de Rosemary. E muitas das pessoas que eu conversei que já leram esse livro falaram que esse era um dos melhores livros que eles já tinham lido, né? Então eu fui aqui para esta leitura de O Bebê de Rosemary já esperando ali encontrar um dos melhores livros de 2025. Até porque eu lembro muito do filme e o filme é um dos filmes que eu mais gosto. Então a gente tem ali um filme na década de 60 para 70, um filme que é referência até hoje, né, tanto do Polanski quanto também de o terror clássico. Então eu falei, bom, vou pegar aqui o Bebê de Rosemary e vou ter aqui um livro de grande entretenimento. Essa, na verdade, era a minha vontade, minha expectativa referente a isso aqui. O que acontece? Acontece um fenômeno que comigo normalmente é muito raro acontecer, mas às vezes acontece. Qual é esse fenômeno? Eu prefiro mil vezes, falando em O Bebê de Rosemary e até mesmo de outros livros que eu já li, a adaptação cinematográfica. Então, nesse caso aqui, eu prefiro mil vezes a adaptação cinematográfica do que o próprio livro. É algo que acontece, já aconteceu, exemplo, com Entrevista com o Vampiro de Anne Rice, de eu preferir mil vezes o filme de 1993, com Tom Cruise, com Brad Pitt, que são, né, atores que a gente já conhece, e é aquele filme que sempre dava ali no sábado no SBT. Então, eu prefiro mil vezes essa adaptação do que o próprio livro de Anne Rice. Não porque o livro seja ruim, e não porque este livro aqui também seja ruim, mas é justamente pela questão de que os personagens principais são muito chatos. Então, tanto nesse livro, O Bebê de Rosemary, quanto em Entrevista com o Vampiro, eu acho muito chato os personagens principais. Só que eu acho que, pelo menos aqui em Um Bebê de Rosemary, a Rosemary ser, né, descrita dessa forma e ser desenvolvida dessa maneira, tem uma crítica social aqui. Já em Entrevista com o Vampiro, o Louis ser insuportável como ele é, na minha percepção, dentro, né, da minha avaliação, eu acho que é mesmo só por si. Preferia mil vezes que ele já tivesse ido de arrasta desde o primeiro livro. Coisa que, infelizmente, não acontece. Mas eu prefiro os outros livros do que, no caso, Entrevista com o Vampiro. Então, quando eu quero ou reler ou fazer alguma coisa, eu vou, vejo o primeiro filme, que para mim é muito bom e eu acho que faz um resumo legal da obra, e depois eu vou lendo os outros livros. Então, aconteceu algo bem semelhante aqui. Eu preferi mil vezes o filme do que o livro. Não que o livro seja ruim, né? Repito, não que ele seja um livro ruim, mas é um livro que você consegue perceber que se não tivesse essa personagem principal seria perfeito. A gente vai conversar sobre o enredo do livro, também vou falar sobre a adaptação cinematográfica e por que eu prefiro, e também vou falar de algumas curiosidades que eu pesquisei justamente sobre esse livro. Então a gente vai conversar bastante sobre essa obra hoje, mas eu queria deixar isso claro, né? O pessoal que falou que este é o melhor livro da sua vida, eu fui com muita sede ao pote e eu não consegui ali, né, ver muito isso. Mas é um livro bom, não é um livro que eu detestei, não colocaria esse livro como os piores do ano, mas sim como um livro, para mim, ok. Bom, vamos lá. Uma coisa que é interessante a gente pensar é que o Aaron Levy, já ali nos anos 60, antes de lançar O Bebê de Rosemary, ele já era conhecido por ser um autor que escrevia histórias de suspenses e histórias com crítica social. Então, ele ia ali já antes de Bebê de Rosemary, algumas histórias que já se encaixavam dentro disso, que seria, no caso, Meninos do Brasil, As Esposas de Stanford, que já eram histórias que já mexiam com isso, e depois a gente tem ali, em 1967, o Aaron Levin lançando o Bebê de Rosemary.
O que a gente tem também é uma adaptação muito rápida para o cinema. Então, o livro é lançado em 1967. Em 1968, a gente tem uma adaptação do Polanski para o cinema. E é um filme realmente muito bom. Se eu não me engano, mais ou menos nessa época, a gente tinha um pouco disso, né? Acho que Psicose também foi algo semelhante, mas se eu não me engano, ele já tinha comprado os direitos autorais, os livros não foram lançados, ele lança primeiro, né, o Hitchcock, lança primeiro o filme Psicose para depois o livro ser, mas naquele tempo a gente tinha já um pouco disso. Então, a gente tem em 1967 o lançamento do livro, em 1968 a gente tem a questão do filme sendo lançado, né? Uma coisa que é interessante também para a gente pensar é o que a história ela vai ter como pano de fundo e também a crítica que ela traz para a gente, como leitor, observar. E aí, quando a gente fala dos anos 60, gente, por isso que eu falo, né? Eu acho que essa personagem, ela se passa ali nos anos 60, 70, então você até consegue entender essa personagem ser retratada dessa forma. Então a gente tinha já ali nos anos 60, né, um feminismo muito mais forte surgindo. A gente já tinha outras críticas sociais também sendo fundadas, principalmente sobre o corpo da mulher e sobre o controle do corpo da mulher, que já era um tema que estava ali meio que ficando mais intenso, digamos assim. Mas o filme, que é lançado em 68, ele vai trazer uma grande diferença, principalmente para o cinema e para livros também, de uma certa forma, que é o monstro, né? A gente, a partir do livro do Iron Levin, de O Bebê de Rosemary, e do filme do Polanski, a gente tem um terror muito mais psicológico, justamente por quê? Porque a gente começa a ter uma mudança no monstro. Então, aquele monstro que era feio, que era o demônio, né? Que estaria sempre ali ligada a uma questão do sublime, do fantástico, ele começa a sair, a gente começa a ver que o verdadeiro monstro são as pessoas. Então a gente começa a perceber a partir deste livro e também no caso do filme que o Polanski vai fazer em cima dessa obra, que é muito fiel, o filme é muito fiel ao livro, e eu tinha até estranhado porque eu tinha visto o filme no início de 2025 desse ano, e eu ainda consegui me lembrar muito bem porque é um filme, como eu falei, que eu gosto muito. Então, quando eu fui ver esse esse filme de novo, e depois eu fui ler ele e tal, eu via que realmente era muito, muito fiel. Então, o filme é muito fiel ao livro, e isso é uma coisa boa, entendeu? Então ele vai retratar, vai ter todo esse cuidado de fazer um filme extremamente fiel à obra do Iron Levin, e a gente tem um filme realmente muito bom. Só que o que eu acho que ele consegue fazer, que para mim funciona muito melhor, é tirar a chatura da Rosemary. Aqui no livro ela é muito mais chata, né? É normal. No livro você consegue ter acesso aos pensamentos, ao desenvolvimento, né, da história de uma forma diferente do que talvez ali dentro de um filme. Então você vai ter aquele clima ali sendo construído, então você acaba tendo mais informações. Só que aqui, nesse caso, para mim não me acrescentou muita coisa a Rosemary em si, mas sim o contexto que ela estava inserida e como isso foi desenvolvido. Isso sim eu acho que fez uma grande diferença na leitura. Eu ver o desenvolvimento da trama, não da personagem em si. Como eu falei, é uma personagem que eu não gosto e eu acho muito chata. E uma coisa que é interessante é, por mais que a obra, né, eu acho muito difícil eu falar de spoiler aqui, porque eu acho que por mais que você não tenha lido o livro ou que você não tenha visto o filme, você provavelmente já deve ter ouvido a história de Bebê de Rosemary, visto algum trailer, algo do gênero. Então, uma coisa que é interessante também a gente pensar é que por mais que essa história ela tenha como um fio condutor uma seita satanista, a gente também tem outras questões que são retratadas aqui que eram ansiedades da época, como o papel da mulher, por isso que eu falei da questão do feminismo ficando mais forte dentro dessa época, a maternidade, a confiança nas instituições, principalmente instituições que eram de cunho evangélicas, cristãs ou de alguma religião específica. Bom, vamos falar agora um pouquinho do enredo. O livro vai começar justamente com Rosemary e Guy, que é o seu esposo, buscando um lugar em Nova York para morar, para pegar, comprar a casa. Eles acabam de se casar, se eu não me engano, e eles vão buscar justamente
esse apartamento para iniciar a vida deles, né? Só que eles vão parar num prédio em Nova York, que é um prédio até descrito como algo bem gótico mesmo, assim. Eu vou colocar uma foto dele aqui, dá para ver que ele tem ali uma estrutura inspirada no gótico. Só que essa história começa ali já de uma forma que no livro eu pensei a mesma coisa, no filme também, mas acho que no livro fica mais explícito mesmo. Então, eles estão ali, se casaram, estão buscando um novo lugar para morar, para pegar, viver a vida deles, e eles vão parar nesse prédio em Nova York, onde era o sonho da Rosemary morar. Entendeu? Ela que queria morar ali desde sempre, o Guy falou que não precisava, eles já tinham meio que alugado um outro apartamento, mas ela queria porque queria morar neste prédio. Só que esse prédio ele tem várias histórias horripilantes, histórias muito estranhas de suicídio, de satanismo, de pessoas que comiam criancinhas, enfim, histórias horríveis, né, que o amigo do casal vai contar para eles. Então a gente vai ter ali isso, né? Bom, por mais que eles tenham tido o aviso do amigo deles para não irem para este prédio, eles vão para lá. Então, assim, tem uma parte aqui que eu queria ler para vocês que vai falar justamente sobre isso, que eu acho que é horrível, assim. Ele vai começar a falar sobre o que essas pessoas foram fazendo nesse prédio. Distintas senhoras vitorianas que, de vez em quando, praticavam canibalismo. Elas cozinharam e comeram várias criancinhas, inclusive uma sobrinha delas. Que adorável, exclamou Guy, né? Hutch, virando-se para Rosemary, prosseguiu. Adrian Marcato praticava magia das trevas. Ele fez um belo estardalhaço lá pela década de 1890, anunciando que havia conseguido invocar Satã vivo. Como prova, ele exibiu chumaços de pelos e algumas raspas de garras. Aparentemente, as pessoas acreditaram nele, pelo menos um número suficiente para formar um bando que o atacou e o quase matou no salão do Branford. Bom, esse dado é importante. Gravem isso porque lá pro final do livro vai ter algo que vai envolver esse personagem. Então a gente tem ali isso já sendo dito no início, o Hutch vai falando com eles, vai explicando. Agora vamos parar para pensar. Você iria para um prédio desse? Você moraria num lugar que aconteceu um monte de coisa como essa? Bom, eu não sei vocês, eu não iria. Não me colocaria esse perigo. Eu acho que tem muitos lugares, principalmente em Nova York, numa Nova York de 1960 e 70, que daria pra gente morar. Mas não, Rosemary quer ir, mesmo com todas essas histórias aqui. E aí o Guy, né, fala que talvez ele esteja querendo assustar eles e tal, e vai também. Então começamos por aqui. O aviso foi dado, eles não ouviram e foram para esse hotel. Esse hotel não, na verdade, eles foram, né, para esse prédio. Conseguiram comprar um apartamento e vão se mudar para lá. Eles chegam no apartamento, eles já vão conhecer dois vizinhos, que seriam ali, no caso, a Minnie e o Roman, né? Que são dois vizinhos extremamente gentis, mas são extremamente invasivos também. Nisso, a Rosemary começa a ficar um pouco assustada com o próprio prédio, principalmente quando ela vai lavar roupa. Nisso, ela conhece uma menina que mora justamente com a Minnie e com o Roman. E ela começa a fazer amizade. E essa menina fala muito bem desses senhores que a acolheram de graça. Então a gente tem ali, no caso, Rosemary e o Guy já morando no prédio. Rosemary está super animada com a nova vida. Guy é um ator um pouco desconhecido, começando ali na carreira, fez alguns papéis que renderam dinheiro, mas nunca papéis que realmente alavancaram a sua carreira. E ele está em busca de trabalhos e tal. E isso vai correndo a vida dos dois ali dentro desse prédio gótico, com essas histórias totalmente estranho. E esses vizinhos, a Minnie, o Roman, né? Que vão sendo ali pessoas que eles vão conhecendo aos poucos, vai começar a ficar bem estranho, principalmente depois da morte dessa menina que moravam com eles, né? Em um certo momento, essa menina que mora com esse casal de velhinho vai se suicidar.
A Rosemary vai falar com os policiais que ela tinha um irmão, porque a Minnie e o Roman não sabiam disso, e aí eles conhecem esse casal, né? E aí começa justamente a ter aquilo que eu falei, de serem muito bonzinhos, mas extremamente invasivos. Começam a tratar a Rosemary como uma filha e o Guy também como alguém muito importante. O que a gente tem, como eu falei, eu vou falar do livro todo que eu lembro. Se você não leu esse livro, não sabe nada da história e tem problema com spoiler, acho interessante separar por aqui, ver o filme ou ler o livro e depois continuar com o vídeo. Acho que seria mais interessante. Porque não tem como não falar deste livro aqui sem falar um pouco da história com spoiler, né? Bom, então se você, no caso, não quer saber de spoiler, eu acho que é interessante você parar o vídeo por aqui e voltar depois que você lido o livro ou tenha visto o filme, né? Bom, a história vai passando, a gente vai, né, descobrir que esses senhorzinhos não são tão senhorzinhos assim bonzinhos, e tem um momento na história que tem um desfecho que fica meio que subliminar, assim, que fica uma coisa meio estranha, que você fala assim, aqui tem alguma coisa. Qual é esse momento? Bom, eles vão num jantar na casa da Minnie e do Roman. Nisso, o Guy vai ficar. E a Rosemary vai sair, vai voltar para o apartamento e tal. E aí tem ali algumas histórias que o Roman começa a contar para ele e tal. E no outro dia, a Minnie e o Roma chamam eles de novo para irem lá, para passarem a tarde e tal. A Rosemary não deseja ir, porque ela sente que tem alguma coisa incomodando ali ela, alguma coisa estranha. No caso, o Gaio vai. Ele volta estranho. Então aqui começa já essa questão estranha que o livro tem. Bom, o livro vai continuar se desenvolvendo. Em certo momento, Guy vai engravidar a Rosemary. E assim, a cena, né, de ela ficando grávida é justamente a cena onde começa os elementos satanistas serem empregados no livro. E é uma coisa realmente estranha. E ela é, de uma certa forma, violentada por esse espírito satânico e ela acha que o Guy fez isso. E ele justificando por que ele fez isso é a coisa mais podre que você pode ver num livro como esse, né? E assim, é horrível. Não tem justificativa, ele tenta justificar e ela se sente violentada e fica chateada. Eu falei, tá bom, né? Aí ela vai se separar, vai fazer alguma coisa, mas não. Aqui que começa o meu problema com essa personagem. Que, como eu falei, no final do livro, pesquisando mais justamente sobre o livro, eu consigo entender que talvez o Iron Levin faz essa personagem justamente para fazer essa crítica. Porque mesmo ela sendo violentada, né? Pelo Guy, que é o que ele fala, né? Ela, no caso, foi pelo próprio demônio, mas o Guy fala que foi ele, porque ele não poderia dizer que foi o próprio demônio, que ele faz parte já dessa seita. Então, por mais que isso tenha acontecido, né, e ela saiba que o Guy fez algo que para ela é muito ruim, ela não consegue se separar dele, ela até pega e sai, e do apartamento, fica numa cabaninha que é do Hut e tal, para justamente pensar, mas ela sente saudade, volta. E a partir desse momento, o Guy começa a ficar muito diferente. E é aqui que entra outro elemento que a gente consegue perceber, que é o que? O gaslighting. A gente começa a perceber que a partir desse momento que ela volta, que ela descobre a gravidez, tanto o Guy quanto esse casal de velhinhos, né, a Minnie e Roman, começam a descredibilizá-la. Ela começa a ser controlada, ela começa a ter as suas vontades extremamente restritas, então ela pega e vai ter momentos que ela vai querer ver os amigos e eles não vão querer. Tem momentos que o próprio, né, Hutch vai tentar vê-la, o Guy não vai deixar. Ela tem que tomar um suco verde, né, todos os dias e a Minnie fica ali em cima, né, incisivamente, na verdade. Também extremamente, como que a gente pode colocar, invasiva. Então ela começa cada vez mais a perder a sua liberdade, a ser controlada e a ser descredibilizada. Né? Eles vão fazer que ela saia, né, de um médico
que estava fazendo todo o processo ali do pré-natal, daquelas questões todas, e vai para o médico também que eles querem. E eles vão descredibilizar as dores que ela tem, falando que isso é normal, porque ela começa a sentir muitas dores e ela vai sendo descredibilizada, as pessoas não vão dando atenção. Ela começa a ficar com aspecto de morta, né? De como se algo estivesse sugando a energia dela. E o Hutch vai justamente pegar e perceber isso e ele vai ser descredibilizado, ela também. Então a gente já começa a perceber aqui esse processo de gaslighting, uma manipulação intencional para que aquela pessoa seja descredibilizada e manipulada, e ao mesmo tempo ela começa a ser controlada. Então aqui, quando você para de ler e você revisa o que você viu no texto, você começa a ver isso aqui no livro, entendeu? Essa é a minha visão, essa seria a minha opinião. Não sei se você concorda, para quem já leu o livro ou já viu o filme, mas eu acho que dá para perceber que o controle é justamente para que ela seja manipulada e para que ela não consiga entender o que está acontecendo. E é isso que mais me deixa estressado nesta personagem. E por isso que eu preferi mil vezes a adaptação cinematográfica, porque na adaptação a gente tem isso acontecendo, mas não é de uma forma exaustiva como é aqui. Então, assim, vai ter páginas e páginas que ela vai ficar com aquela dúvida. O Guy vai cada vez mais fazendo coisas e coisas e coisas que estão na cara dela, e ela ainda tentando perdoar, tentando ver, tentando fazer e tal, aquilo tudo. E aí fica aquela coisa maçante, né? Que você fala assim, cara, meu Deus, você não tá vendo que ele tá com o demônio, você não tá vendo que ele tá na seita, você não tá vendo que esse médico é estranho, você tá vendo que você não tá bem e tal, pô, tá vendo que isso aqui é estranho. E aí você fica ali e ela continua dentro disso. Então é cansativo, tá? Não é que todo esse desenvolvimento não tenha como função uma denúncia, né, uma crítica. Mas é chato. Eu prefiro mil vezes ver o filme que em 1h30, 1h40, no máximo 2 horas, eu vou ter tudo isso resumindo e os atores são muito bons. Eu gosto muito da primeira versão. Eu vi também outro filme que seria da primeira menina que se suicida, né? Eu vou colocar o nome aqui e também vou colocar foto, eu não lembro no momento, que eu também gostei. Tem série, mas eu nem parei porque eu falei, gente, imagina se o filme, que são de 2 horas, eu acho perfeito justamente por ser um recorte, imagina uma série, né? Imagina mais do que isso. Não, 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 não. Não quis ver. Então, isso que me cansa. Me cansou, me cansa, mas a gente consegue ver essa crítica, principalmente do gaslighting, do isolamento social, do controle do corpo, da ansiedade da maternidade, da ansiedade referente à questão da religião, porque o momento que é descrito aqui, isso estava acontecendo socialmente. Então, essas críticas são muito interessantes, são muito legais. E foi aquilo que eu falei, a gente sai daquele monstro convencional, que seria um Drácula, que seria um Frankenstein, que seria ali o Magic Monstro, e a gente entra justamente num monstro humano, porque aqui quem faz essas atrocidades e essas maldades que vão acontecendo com ela, na verdade, são as pessoas. A gente tem ali um pano de fundo que é uma seita satanista, tem esses elementos do sobrenatural de uma certa forma, que é a gravidez da Rosemary, que é a gravidez com o demônio, mas o livro é todo construído nesses personagens que são humanos fazendo essas atrocidades. Então, a adaptação cinematográfica do Polanski consegue trazer muito isso também. Então, Aaron Levy, ele tem, sim, a sua relevância dentro da construção do terror psicológico e também quando a gente pensa no cinema, que é através deste livro e dessa adaptação que esse gênero começa a ser mais cultivado ali na frente. Então a gente tem depois O Exorcista, apesar de ter muito mais elementos demoníacos, mas o terror também psicológico está ali, a profecia também, então a gente começa a perceber que a religião, né, e a crítica à religião também está ali naquele momento. Então, tudo meio que começa com esse livro, que ele mesmo acha nas entrevistas que ele já deu. Então, assim, é um livro muito bom, né? A gente tem ali algo bem legal, bem interessante,
Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é um livro que, se tirasse a personagem principal, seria para mim perfeito. Acho que o que faz justamente esse livro ser um grande livro e, para mim, ser um grande filme, é que esse livro ele se mostra ainda como uma obra que vai falar de algo do real, que é a manipulação, que é a traição, que é o medo, que é a ansiedade, né, que pode acontecer na nossa vida. Então, eu acho que isso é o que traz esse impacto quando você para ler. E pensar que mulheres como Rosemary, que é descrita aqui nesse livro, ainda existam. Então, a gente tem muitas Rosemarys ainda em 2025, que são manipuladas, que são traídas, que sofrem com essa ansiedade. Então, eu acho que isso é a grande questão que o livro traz para a reflexão, que eu acho que é muito positiva. Mas agora, poderia cortar um pouco da chatice da Rosemary? Poderia. Acho que daria para se desenvolver isso. Mas eu tento entender e tento ver que a questão dessa personagem ser construída dessa forma é justamente para que no final do livro você tenha essa sensação de, cara, como ela não percebeu? Né? Poxa, como que ela viveu isso? Então, acho que foi intencional. Para vocês, vocês preferem o livro, preferem o filme? Já teve algum livro que vocês não gostaram tanto e que preferiram a adaptação cinematográfica ou alguma outra adaptação? Não sei. Me falam o que vocês acharam. Agradeço a todos que ficaram até esse momento. A gente fica por aqui. Hoje a gente conversou sobre Iron Levy e o Bebê de Rosemary. Vou pedir que vocês deixem um comentário falando o que vocês acharam, dando a sugestão de vocês, relembrando também, pedindo para vocês curtirem o vídeo, compartilharem com pessoas que vocês conheçam que gostam desse tipo de conteúdo. Então eu desejo que vocês fiquem bem. Tchau, tchau.